Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia e Ciência Mais Biologia e Ciência na sua vida. Eu sou o professor Jeffries e hoje vamos falar sobre os fungos, portanto, caneta e papel na mão, e vamos fazer as nossas anotações. Apesar de muita gente confundir os fungos com plantas, esses seres possuem o seu próprio reino, que se chama reino fungi. Portanto, essa é a nossa primeira característica. Lembre-se, existem 5 grandes reinos de seres vivos: reino monera das bactérias, reino protista das algas e protozoários, reino plantae das plantas, reino animália dos animais e o reino fungi, que é o reino aonde estão inseridos todos os fungos. Portanto, jamais confunda fungo com nenhum outro grupo de seres vivos. Outra coisa bem importante é que os fungos são todos eucariontes. Traduzindo por português, eucarionte significa basicamente célula com núcleo ou célula com carioteca. Lembrando que os únicos seres vivos que não possuem núcleo são as bactérias, que são os seres que chamamos de procariontes. Então lembrem, todos os fungos, sem exceção, são eucariontes. Significa que suas células possuem núcleo. Inclusive, alguns fungos possuem mais de um núcleo por célula. E isso é bem interessante. Quando a gente vai olhar as estruturas celulares de um fungo, o que a gente observa é que as células se assemelham muito com as células dos animais, porque elas possuem membrana plasmática, citoplasma, núcleo e basicamente as organelas que a gente encontra em células de animais. Porém, as células dos fungos apresentam uma estrutura que é comum em células vegetais, que se chama parede celular. Só que essa parede celular dos fungos, diferente das plantas, é formada por um material químico chamado quitina, que é comum no esqueleto de alguns insetos. Portanto, isso é bem interessante. Fungos possuem células eucariontes que possuem parede celular rica em quitina, enquanto plantas, nesse caso, possuem células eucariontes do tipo vegetal com parede celular rica em celulose. Então, isso é uma coisa que é bem cobrado em provas. Existem milhares de espécies de fungos na natureza, e eles podem ser divididos de acordo com a quantidade de células que aquele fungo apresenta. Quando o fungo apresenta uma única célula, nós dizemos que esses fungos são unicelulares. Um exemplo é o fungo usado como fermento biológico, que é o fungo Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo é unicelular, ou seja, ele possui apenas uma única célula, que já é o ser vivo propriamente dito. Já outras espécies de fungos, que é a maioria que nos encontramos basicamente diariamente, são pluricelulares, também chamadas de multicelulares, ou seja, que são formados por várias e várias células. É o caso dos fungos que são mais facilmente visíveis, como os que formam cogumelos, champignon, shiitake e alguns cogumelos que são alucinógenos. Então essa característica é bem importante. Ou o fungo vai ser unicelular, ou ele vai ser pluricelular, dependendo de sua espécie. Os fungos podem variar de tamanho, cor e formas, dependendo também de sua espécie. Por isso, não existe um padrão específico. Basicamente, você precisa estudar várias espécies para entender mais ou menos como é a morfologia, como é o corpinho desses seres. Com relação à alimentação, os fungos basicamente são heterotróficos, todos sem exceção. Heterotrófico, traduzindo para o português, significa diferentes alimentos, ou seja, esses seres, dependendo da espécie, irá consumir diferentes alimentos. Ou seja, eles não são como as plantas ou algas que podem produzir o próprio alimento, o que a gente chama de autótrofo ou autotrófico. Fungos, todos sem exceção, são heterotróficos, também chamados de heterótrofos, ou seja, precisam se nutrir, comer algum ser vivo ou os restos de algum ser vivo. Então, nesse caso, eles podem ser de 3 tipos. Os que nós chamamos de decompositores, também conhecidos como saprófitos, esses comem os restos de seres vivos, a matéria orgânica que a gente chama, e basicamente é o material que vai entrar em decomposição, podendo ser o tronco de uma árvore ou o corpo do animal que está ali morto. Então, basicamente, esses fungos são o que nós conhecemos como decompositores ou recicladores da matéria. Já outras espécies de fungos são parasitas.
Esses caras, por sua vez, vão se alimentar das células de outros seres vivos, ainda vivos, causando doenças ou as parasitoses. A principal que nós conhecemos são as famosas micoses. E aí, um dos exemplos típicos é o pano branco. Mas existem algumas outras parasitoses, como o caso da candidíase, que é uma doença causada pelo fungo Candida albicans. Outras espécies de fungos, por sua vez, são mutualistas, ou seja, vivem em mutualismo com outros seres vivos. Nesse caso, esses seres, eles vão ter uma ajuda de alguma espécie e vai ajudar alguma espécie. Normalmente, essa ajuda se dá da seguinte forma. Uma espécie oferece alimento para o fungo e o fungo oferece alguma proteção e alguma umidade para aquela espécie. Um exemplo que temos são as micorrizas, que são fungos que vivem associados a raízes de plantas. Outro exemplo típico e bem famoso são os líquens, que são associações que existem entre fungos e algas ou entre fungos e cianobactérias. E o princípio basicamente é o mesmo. Essas algas ou cianobactérias vão oferecer para o fungo alimento, enquanto o fungo vai oferecer umidade e alguma proteção para esses outros seres. É uma relação ecológica positiva, onde todo mundo aí sai ganhando. Fungos vivem em locais úmidos e sombreados. Então, basicamente, o que eles precisam é ter um local ou matéria orgânica, ter um local bastante úmido e ter um local com pouca iluminação para que eles consigam se reproduzir. Se for do seu interesse realizar a reprodução dos fungos, ofereça isso para eles. Se não, ofereça o contrário. Retire a matéria orgânica, retire a umidade e aumente a iluminação, que você acaba evitando que os fungos se proliferem. Então, existem situações que é interessante a proliferação dos fungos, e aí você usa essa técnica para proliferar, e existem situações que não é interessante, então você usa formas para poder evitar que eles se proliferem. Os fungos possuem reprodução de dois tipos, sexuada e assexuada. Dependendo da espécie, é necessário que o ser faça dois tipos de reprodução em algum momento. Ou seja, ele vai realizar a reprodução sexuada em um momento e em outro, mais tarde, um pouco, ele irá realizar a reprodução assexual. Algumas espécies, como é o caso dos fungos unicelulares, é comum que eles realizem apenas a reprodução assexuada. No exemplo que a gente deu, as leveduras que são usadas na fabricação de pães, bolos, pizzas e combustíveis como álcool ou, por exemplo, bebidas alcoólicas, a reprodução desses caras é do tipo assexuada por brotamento. Basicamente, a célula do fungo consegue criar o que nós chamamos de um broto, que pode se desprender daquela célula original, gerando um novo indivíduo. E aí a reprodução se chama brotamento. Outro tipo de reprodução que é assexuada, que todos os fungos pluricelulares irão realizar, é a reprodução por esporulação, que é a formação de algum tipo de esporo. Então, vai depender da espécie, muda o nome do tipo de esporo, mas também é a reprodução assexuada. Ainda dentro do grupo dos fungos que são pluricelulares, nós vamos ter também um tipo de reprodução assexuada chamado de fragmentação do micélio. Bom, quando o fungo começa a se reproduzir e ele é pluricelular, o que a gente vê são estruturas que lembram raízes. E essas estruturas, se elas forem soltas, desprendidas, ou se você conseguir separar, ou se elas forem separadas acidentalmente, cada parte vai conseguir se desenvolver, se recuperar, crescer e virar um novo fungo complexo. Então, se você fragmentar o micélio, que é basicamente estruturas que lembram raízes e que são os fungos propriamente ditos, como conseguimos ver nessa imagem, nós vamos observar que esses caras conseguem aí também se reproduzir pela fragmentação do micélio. Agora, na reprodução que nós temos de tipo sexuada, o que a gente observa é a fusão das células dos fungos, que nós chamamos de hifas. E basicamente o que acontece é o seguinte: um esporo cai em um local. Outro esporo cai próximo daquele esporo inicial. Então, eu vou chamar de esporo A e esporo B. Desse esporo vai sair uma estrutura que nós chamamos de hifa, que é a primeira célula que a gente observa no fungo.
Essas hifas, elas vão crescendo como se fossem raízes, se chocam, e ao se chocar, elas trocam o material genético, e aí dizemos que ocorreu reprodução do tipo sexuada. Então lembra, a reprodução sexuada é aquela que tem troca de material genético. E aí, nesse caso, à medida que o tempo passa, essas hifas vão crescendo como se fossem raízes e ficando mais complexas. Quando nós temos um emaranhado dessas estruturas chamadas hifas, que parecem um pouco com raízes, aí nós dizemos que nós temos o micélio. E aí também é o fungo propriamente dito. Então, basicamente, quando a gente está falando de fungo, ele é isso que a gente chama de micélio vegetativo, que nada mais é do que o conjunto de várias hifas. E, inclusive, o maior ser vivo do mundo conhecido é um fungo que chegou a ocupar uma floresta inteira, porque essas hifas vão se reproduzindo e formando um micélio gigantesco por debaixo da floresta. Além desse micélio vegetativo, a gente também vai ter o micélio reprodutor, que também é chamado de corpo de frutificação, que é quando esse micélio extrapola a matéria orgânica e forma essa estrutura que tem como objetivo de espalhar os esporos. Uma vez que os esporos foram produzidos, eles podem ser liberados e vão voar quilômetros, podendo cair em nova matéria orgânica e iniciar novamente o ciclo. É importante dizer que essa fase aí na produção de esporos, que é comum no corpo de frutificação, ela é a fase assexuada, enquanto a fase em que as hifas se fundem, que é a fase que a gente observa aí no micélio vegetativo, é chamada de fase sexuada. Os fungos são classificados em 4 grandes grupos. Então, todas as espécies que nós conhecemos hoje podem ser inseridos em um desses 4 grupos de acordo com as características que esses indivíduos irão ter. A primeira classificação é a classificação dos Chytridomicotas, também conhecidos como os Chytridomycetos. Esses fungos têm como característica um esporo que consegue nadar no ambiente. Nesse caso, em água doce, água salgada ou em ambientes extremamente úmidos. E nesse caso, nós chamamos esse tipo de esporo que esses fungos produzem de zoosporo. Então, todos os fungos que possuem zoosporo são Chytridomycetos ou Chytridomicotas. O segundo grupo de fungos na ordem evolutiva são os zigomicotas, também conhecidos como zigomicídeos. Esses indivíduos possuem estruturas de reprodução chamadas zigosporos, que são esporos bem diferentes, que partem de uma estrutura chamada zigosporângio. Por isso o nome é zigosporo. Um exemplo típico dessa espécie são os mofos ou bolores, que a gente costuma encontrar, por exemplo, em pães, quando deixamos guardado por muito tempo. O terceiro grupo de fungos na ordem evolutiva são os ascomicotas, também chamados de ascomicetos. E eles recebem basicamente esse nome porque a estrutura de reprodução, que seria os esporos, são chamados de ascósporos, que vem de uma estrutura chamada ascosporângio. Por isso, eles são conhecidos como ascomicetos ou ascomicotas. Nesse caso, esses fungos, de exemplo, nós temos o Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que nós conhecemos como fermento biológico. E o último grupo de fungos na ordem evolutiva são os basidiomicotas. Nesse caso, esses fungos também podem ser chamados de basidiomicídeos, que são aqueles fungos que formam o que nós chamamos de cogumelo. Basicamente, o esporo desses indivíduos se chama basidiosporo, porque esses esporos vêm de uma estrutura que nós chamamos de basídio. Um dos exemplos mais comuns são os cogumelos, como o champignon, shiitake e outros indivíduos. Bom, pessoal, por isso nós encerramos mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa aula ajude você de alguma forma. Não esquece de comentar, compartilhar para dar uma força e até a próxima.